Bom, todo mundo já abriu a Bíblia? Todo mundo já abriu a Bíblia. Agora vá lá no endereço, né? Na sua Bíblia, no livro de primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. 1 Coríntios, capítulo 9. Hoje não é o Mateus na projeção. Quem está na projeção? É a Ana Beatriz. 1 Coríntios capítulo 9, também aprendendo, né, Ana? Isto, que bênção. Aqui na igreja está tendo renovação de ministério, novos integrantes, está sendo muito bom, muito gostoso esse ambiente vivo, dinâmico. Apenas o verso 23, depois leia o capítulo, é apaixonante. Esta sessão de 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa do apostolado dele, e ele é da tese que ele quer trabalhar mais e mais para o Senhor Jesus. Por isto ele diz no verso 23, a minha versão é um pouco diferente, aqui estou usando agora NAA, Nova Almeida atualizada. Ano passado eu usava a NVT, nova versão transformadora, mudei esse ano, mas tudo bem, está valendo, tá? Verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Agora, por favor, o verso 26, não querendo retaliar a palavra de Deus, mas é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, mesmo sentimento. Veja bem, verso 23, tudo faço por causa do Evangelho de Jesus Cristo, para ser também participante dele. Assim, desta forma, ele conclui, corro também eu, não sem meta, não sem um objetivo. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor ministra a nós constantemente, pelo Teu Espírito. E é isso, Senhor, muito obrigado mesmo pela oportunidade, e que o Senhor ministrou a mim, eu possa fazê-lo, que a Tua palavra seja compreendida aos meus irmãos, à Tua igreja, e àqueles que nos ouvem, que são muitas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, agradeço. Amém. Domingo passado pregou na missão em Cândido Mota nosso irmão Rubens, e a Ana cantou, né? E hoje o irmão Samuel, que está lá pregando a palavra de Cristo. Orem pelo Samuel. O Samuel tem se destacado, inclusive um artigo dele foi publicado recentemente, e tem sido uma bênção o nosso irmão Samuel como estudante da palavra de Deus. Mas o contexto aqui, como já disse, é a defesa do apostolado e o direito de ser um pregador do Evangelho e de ser participante desta plataforma iniciada por Jesus Cristo. Eu quero ser participante, eu quero viver este Evangelho, porque Paulo ele foi chamado, lembro-se vocês, ele passou por uma experiência extraordinária de conversão, em que ele ouviu o próprio Senhor Jesus, e a sua vida foi transformada radicalmente. E ele está agora falando a respeito de seu ministério e de participar desse ministério numa linguagem esportiva, numa linguagem que as pessoas compreendiam de que realmente ele faz tudo
absolutamente tudo para participar dessa obra, não eximir-se dessa obra, não retirar-se desta obra, não deixar a vida passar. Eu tinha uma tia que ela falava mais ou menos assim: a banda passou e eu não ouvi a banda tocar. Já ouviram essa expressão? Eu não quero viver uma vida que a banda passou e eu não ouvi e não vi a banda tocar e nem a banda passar. Eu quero participar, eu desejo, e olha, farei de tudo. Por isto eu tenho uma meta na minha vida, por isto eu tenho objetivos claros, definidos na minha vida. É assim mesmo, Tomás? É assim mesmo, não é? A vida é assim. E então ele usa a expressão: eu faço de tudo, eu esmurro. A palavra aqui é eu esmurro literalmente o meu próprio corpo. E eu fico vendo aqueles lutadores, quando eles vão entrar na luta, eles começam é adrenalina, né, irmão Cláudio? Começa a se bater, né? a se aquecer. Então, ele está dizendo: olha, eu me golpeio, para o meu corpo ficar alerta, para o meu corpo participar. É algo rigoroso que todo atleta vive. O Guilherme aí mesmo é atleta, sabe disso. É preciso. Meus irmãos, esses dias a Lara perguntou para mim: pastor, como é que foi a sua aula com Marcelo, nosso maestro? E agora nós temos aqui uma escola de música e eu faço parte da equipe de sopro, é saxofone. E a Lara perguntou: lembra-se, como é que foi a primeira aula? Eu respondi: uma tragédia. Ufa, eu não sabia que era tão difícil. Mas o Marcelo faz a gente... É isso mesmo, né? Fica tão fácil com o nosso irmão Marcelo. Mas não foi nada fácil e não tem sido nada fácil. Depois eu e o Alex fomos fazer um dueto. É outro companheiro no sax, né, Alex? Nós viemos com todo o fôlego. De dueto virou duelo. De duelo transformou-se numa tragédia, não foi? Mas fizemos pelo menos um dó, um ré. E o Marcelo chega e coloca a gente lá em cima. Uau! Pelo menos saiu um som. Porque o nosso irmão Carlos enviou um vídeo. Carlos é muito brincalhão, e ele enviou um vídeo, pistão, né? Trompete, pistão, falar isso, depois o Marcelo me pega. Um trompete. Como é que foi? E mandou para o nosso maestro e disse: você terá muito trabalho. Mas eu entendi que nós, na linguagem de Paulo, nós estamos agora nos disciplinando, esmurrando o próprio corpo para aprendermos a executar um instrumento e fazê-lo da melhor forma possível, para a glória do Senhor e também para nós mesmos, para a nossa, né, aquela alegria, aquele prazer de executar um instrumento. Primeiro, para a glória de Deus, evidentemente, para abençoar os irmãos em Cristo, e é claro, para tocar umas músicas do Roberto Carlos para Moema, né? Pois é, isso aí, né, amor? Mas é assim. Mas necessitamos nos preparar, e para isto é necessário meta, objetivos e esmurrar o próprio corpo.
E então a gente vai estudando o que significa isso no dia a dia, e eu pude aprender que aqui não é, e um autor coloca assim, olha, não é um convite à automutilação, jamais. Mas é algo, é uma tarefa, é uma missão que vai exigir muito de nós. Sabe o que é exigir muito de nós? Um dia eu cheguei a uma professora, e eu não sei se é clássico isso, né, nas escolas, vocês que são professores aqui, eu acho que é um pouco clássico. E eu cheguei e disse, olha, eu não estou dando conta, não estou conseguindo, é muita síntese, é muito isso, é muito aquilo. E então uma professora muito querida falou assim, André, o que você faz da meia-noite às 6 horas da manhã? Eu digo, eu durmo. Pois é, você poderia ocupar esse tempo para estudar, para fazer alguma coisa. Eu preciso esmurrar o meu corpo, eu preciso fazer que o meu corpo não seja preguiçoso, né? Porque o cérebro, o nosso cérebro, ele faz assim, o nosso cérebro é a lei do menos esforço. Quanto menos para ele é mais, sabe? Ele não quer que a gente faça isso, ele quer que a gente fique ali sossegadinho, mas por outro lado, o corpo também provoca o nosso cérebro a funcionar, a trabalhar, a oxigenar, a produzir, a queimar energia. Senão ele vai ficar assim, ó. Brincadeira. Mas ele precisa trabalhar. Mas ele vai dizer, eu não quero, eu quero mais energia para eu viver melhor. Mas o fato é que precisamos para cumprir a nossa meta, lutar como um atleta, não desferindo golpes no ar, mas muita disciplina, muito domínio próprio. A expressão aqui é domínio próprio, e um domínio próprio, entre aspas, radical. Um domínio próprio radical, e subjugando os desejos, subjugando as vontades, subjugando totalmente os impulsos, sobretudo que nos afastam de Deus. A ideia é esta: eu quero ser participante desta obra, eu quero participar desse ministério, e eu farei de tudo para participar, para ser participante com o dono da obra. Esta é a ideia. Ela não é minha, eu quero participar com Ele, eu quero me juntar a Ele. É mais ou menos como Jesus disse, eu vejo meu Pai trabalhando, eu vejo meu Pai fazendo, e eu me junto ao Pai. Quem está lendo o Evangelho de João, a leitura bíblica anual, já leu esse texto bíblico. Eu vejo o que o meu Pai está fazendo, então eu me junto para fazer o que o Pai está fazendo. É mais ou menos como aquela pessoa, aquele pregador disse, você não precisa criar a onda do mar para surfar, você precisa aprender a surfar. É isto, o que o Pai está fazendo, eu vou me juntar ao que o Pai está fazendo. Então eu serei uma pessoa plenamente realizada, porque eu não preciso inventar nada, eu não preciso me despersonalizar, simplesmente eu preciso ter intimidade com meu Pai, compreender o que Ele quer para a minha vida. Ele já me capacitou com dons, então eu me junto ao que Ele está fazendo e faço. É natural. Viver é natural para um cristão. Ele está querendo dizer isto. Então eu me esforço, eu subjugo os meus próprios desejos e os meus impulsos, que me afastarão para longe de viver isso que o Pai tem para eu viver. Estamos juntos? Juntos? Por outro lado, ele também fala de que é necessário, ao mesmo tempo, olha, eu não fico desferindo golpes no ar. Eu não sei você, mas quando eu era criança, e não era lá em Barbacena não, viu? Eu sou do Rio Grande do Sul, lá em São Francisco de Assis, nós tínhamos um cinema. Este cinema, bom, quem é da minha época sabe disso, eu não vou entregar a vocês, tá?
Mas na minha época, os filmes que tinham eram filmes de Kung Fu. Quem foi dessa época sabe. Era o único cinema que a gente tinha que poderia ir, e nós íamos nas matinés, né? E depois nós saíamos de lá, sabe como? Era assim que nós saíamos, e dávamos pulo, e tentava imitar, nunca consegui imitar, né? Aqueles pulos cinematográficos, com uma perna encolhida e outra esticada, e tal, mas aqui dentro a gente tentava, né? Pelo menos a gente saía golpeando o ar, né? Movimentos desconexos, uma coreografia totalmente, né? sem nenhum treino, sem nenhum embasamento de treino e assim por diante, mas é assim que a gente fazia. E ele está dizendo: eu não ando a minha vida desse jeito, né? Mas eu treino, eu tenho objetivo, eu me disciplino, eu sei o porquê eu me levanto cedo todos os dias, eu sei porquê eu me deito tarde todos os dias, eu sei o porquê eu estou lutando, e eu quero lutar essa luta, eu quero fazer parte dessa plataforma que Jesus, desse estilo de vida, e vou me disciplinar de tal maneira para que eu cumpra o que Deus tem para eu viver, me disciplinar para eu fazer o que Deus tem para que eu faça. Simples assim, né, o que ele está querendo dizer. Por outro lado, ele também está dizendo: olha, depois de tudo isto, eu não quero perder tempo, eu não quero ser desclassificado, eu quero jogar esse jogo, eu quero participar dessa maratona, eu quero participar, porque havia um lugar lá em Corinto chamado Bema. Bema era o tribunal. O Bema, ora, funcionava como um lugar onde os juízes ficavam julgando as causas da população, como também o Bema era o lugar onde os atletas recebiam os louros da vitória. E ele disse: eu quero chegar lá no Bema e receber a coroa que o Senhor tem para mim. Então eu vou fazer de tudo para me apresentar nesse lugar e receber do Senhor o prêmio. Eu não quero ser desclassificado. Farei de tudo para não burlar as regras, farei de tudo para não ter jeitinho, farei de tudo, é a minha vida. Então, tem um irmão chamado Carson, D.A. Carson, ele diz assim: Paulo aqui ele está dizendo que o corpo tem valor nesta missão, o corpo faz parte desta missão, mas eu subjugo o meu corpo e nós vamos viver esta vida através deste corpo. Pode falar, esse corpinho lindo que você tem, Deus vai fazer a missão dele através de você, através desse corpo, bonito como você é, com os cabelos que você tem, com os olhos que você tem, com tudo que tem direito no seu corpo, jovem, idoso, esse corpo, Deus vai agir, Deus vai fazer a obra dele através de você, e não dá para pensar em você sem o seu corpo, dá? Não. Então esse corpo é para a glória de Deus, faz parte do processo de participar da obra de Deus esse nosso corpo. Então eu farei de tudo para esse corpo ser servo, não senhor da minha vida. E se vocês perceberem os grandes dilemas da atualidade, eles giram sempre ao redor do e para o corpo. Não que seja errado, mas acontece que o corpo não pode ser senhor da nossa vida. O corpo foi criado para a glória de Deus, e ele será transformado num corpo na ressurreição para a glória de Deus. Amém? Então, aí está, a gente já está entendendo com profundidade o que Paulo estava querendo dizer, que eu e o meu corpo viveremos para fazer a vontade de Deus.
Então, seu corpo, por isso que ele diz, o corpo é templo do Espírito. O corpo, a santidade, um corpo separado para o Senhor é bênção, graças a Deus. Portanto, esse corpo deve ser subjugado, esse corpo deve servir às intenções do Senhor. Por outro lado, ele está dizendo: eu esmurro todos os dias e o reduzo à escravidão, não desferindo golpes no ar, mas o objetivo sou eu mesmo. Alguém um dia chegou para um servo de Deus e disse: quem é o seu maior problema? Ele respondeu: eu mesmo. Todos os dias eu me olho no espelho e oro por mim mesmo. Não é o narcisismo, mas a ideia é: todos os dias eu falo comigo mesmo o que Paulo está dizendo: faço de tudo para participar da obra de Deus, e o meu corpo faz parte do fazer a obra de Deus. Por isso que um servo de Deus precisa ter saúde. Claro, primeira coisa que a gente pensa: por que precisa ter saúde? Para ser feliz. Por que os queridos aí, irmãos da medicina, nos apoiam, nos tratam? Para que tenhamos saúde, qualidade de vida. Mas Paulo está dizendo: ok, faça isto como um bom atleta, você tem uma missão, sim, faça tudo pelo seu corpo, né? Vai lá para a academia, fica se olhando, né? faz parte, veja o progresso que você está tendo em seu corpo, a qualidade de vida que você terá, de sono, de alimentação. Ok, ótimo, é para tudo isso, mas não podemos nos esquecer que o nosso corpo é para a glória de Deus. Faz sentido o que Paulo está dizendo para nós, para você e para mim? Por outro lado, também tem aqui uma disciplina da mente. Eu não fico como que golpeando o nada. É uma disciplina mental. E aqui o professor já trabalhou conosco, né? Vocês têm que colocar em mente que vocês vão chegar lá. É uma caminhada. Todos nós da escola de música aqui da igreja recebemos essa palavra. Lembre-se, vai valer a pena. Então coloque na sua cabeça: valerá a pena. Mas tem um irmão chamado Wiersbe, que ele disse o seguinte: a batalha espiritual começa aqui. Todos os dias, diz este irmão, neste texto, a batalha espiritual começa aqui em nossa mente. Se não disciplinarmos nossos pensamentos, seremos facilmente derrotados. Ora, se o meu corpo é para a glória de Deus, eu subjugo o meu corpo para eu participar desta obra, para não me distanciar do Senhor. Meu corpo, minha vida, também, é claro, minhas emoções, minha vida mental, ou seja, eu devo também cuidar dos estímulos diários que eu recebo, conscientemente e inconscientemente. Portanto, devemos nos manter alertas. Nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que desejamos, nós já compreendemos a vontade de Deus, é isto. Então, a minha mente, eu preciso estar alerta. Por isso que Jesus sempre falava: vigiai e orai, vigiai e orai. É isso aí, esteja alerta. Vigiai e orai, quando fala isto, não ande como uma pessoa entorpecida.
Não ande como uma pessoa dominada por algum tipo de outra substância que não te deixa cônscio de si mesmo, que não te deixe em alerta, que não te conduza a algo degenerativo. Começa aqui a grande batalha. Portanto, controle a sua alimentação mental. Ora, o atleta, antes de subjugar o seu corpo, ele primeiro faz aqui, ele cuida aqui da sua mente, para que exerça a modalidade que for do seu esporte em que irá militar. E aqui está algo que devemos tomar muito cuidado. Alguém disse, eu lembrei dessa frase e fui procurar a frase. Eu lembrei, sabe, Ana Beatriz, daquela frase: você é o que você come. Você é o que você come. Essa frase foi atribuída a Hipócrates. Foi atribuída a ele. Você é o que você come. Você pensa o que outros pensam. Cuidado. Há muitas vozes, há muitas falas em que nós temos de usar o discernimento e não substituirmos, acima de tudo, o estudo e a meditação da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4 é a divisa da nossa escola bíblica dominical. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, a sua palavra. Portanto, eu devo proteger os meus olhos, proteger os meus ouvidos, proteger os meus pensamentos, porque a palavra de Deus diz: aquilo que o homem imagina que ele será. Está em Números, lá em Números. Quando os espias foram enviados e retornaram, eles falaram assim: nós éramos como gafanhotos. Outros vieram e disseram: não, a terra é muito boa, vamos entrar nessa terra, Deus tem essa terra para nós. Diferença de disposição mental de dois grupos, dois tipos de pessoa. E vejam, meus irmãos, que esta disciplina, você é o que você come, então procure a palavra de Deus, transforme os seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, e tudo aquilo que agrega valor de acordo com a palavra de Deus. Isso significa que você pode, à luz da palavra de Deus, ter o melhor das ciências de acordo com a palavra de Deus. Você pode ter o melhor do conhecimento que foi um legado nos deixado. Você pode deixar o melhor do conhecimento de acordo com a palavra de Deus, e isso ser uma bênção para a sua vida. Amém? Que nos leva a ler, a estudar, mas filtrar tudo que lemos, tudo que pensamos, né, e agregar valor à fé, por tanto conhecimento que está aí, que no fundo, todos procuram uma revelação de Deus. Amém? Assim percebemos a boa ciência, a boa literatura, a boa música, na verdade uma manifestação buscando o Criador. Amém? Isso nos leva, por isso que nossos meninos aqui, agora você está indo para pesquisa lá em Rio Claro, pesquisador pela Unesp, servo de Deus, músico, é um pesquisador, mais um para abençoar esse Brasil, e assim outros irmãos em outras áreas de formação, professores. Que bom que Deus tem feito e faz isso também no nosso meio, em nossa igreja, porque tudo isto é para a glória de Deus, é trazer para a plataforma. Eu quero ser participante do Evangelho de Jesus Cristo, que Deus está fazendo. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo, eu quero viver essa vida, eu quero fazer parte com tudo que sou, tudo que tenho. Eu quero a minha mente sem distrações, e estas distrações não devem me afastar
do que Deus tem para eu viver. Há um livro muito gostoso que eu receito para vocês, de um autor que eu gosto muito, chamado John Piper. Piper escreveu assim no livro: não jogue a sua vida fora. Olha que sugestivo, não jogue a sua vida fora. É isso que Paulo está dizendo: eu não quero jogar a minha vida fora. Eu não quero colocar a minha vida na lata de lixo. Eu não quero colocar a minha vida em algo que não seja eterno, em algo que não seja da esfera do reino. Não quero jogar a minha vida fora. E diz então John Piper: o maior desperdício do mundo não é o desperdício de dinheiro, mas o desperdício de tempo, porque tempo é vida. Que linda, não é? Que palavras, eu até vou repetir, anote aí, você está na internet, procure o livro, não jogue a sua vida fora. O maior desperdício do mundo não é o desperdício de dinheiro, mas o desperdício de tempo, porque tempo é vida. Não vivo a vida como desferindo golpes no ar. Perceberam? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Portanto, primeiro, priorize o que é eterno. Priorize o que é eterno. Coloque a agenda do reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe o que vem antes do segundo? O que vem antes do segundo lugar? O que vem antes do segundo lugar? O primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar, disse Jesus, o reino de Deus e tudo que for pertinente a este reino, e Deus vai acrescentar na sua vida diária. Priorize o eterno. Segundo lugar, disciplina. Ele está dizendo aqui: eu me disciplino, eu não quero ser desqualificado, eu sei onde quero viver a minha vida, eu quero ser participante deste evangelho. Está dizendo: bem, eu não sou pastor, eu não posso estar no púlpito. Sim, mas você pode estar. Onde você estiver, você pode viver o reino de Deus. Onde você estiver, você pode vivenciar o reino de Deus. A profissão que você tem é para a glória de Deus, é para servir ao Senhor. Talvez a lousa seja o seu púlpito, os seus alunos, as lições. Se você, qualquer profissão, qualquer área, ali é o lugar onde você está, ali a luz de Cristo, ali o Evangelho de Jesus Cristo. É desta forma, você tem um objetivo de vida, você não levanta só para trabalhar, você não levanta só para pegar o seu caminhão e rodar as estradas desse país, você levanta para a glória de Deus. Hoje eu vou servir ao Senhor através do meu volante, a glória do Senhor vai chegar. Alguém em algum lugar vai conversar comigo, amigos que me conheçam, eu vou orar por alguém, eu vou interceder por alguém, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou conviver com as pessoas para que elas, através de mim, queiram conhecer quem é Jesus que me transformou. Eu quero participar deste evangelho. Eu farei de tudo, vou esburrar o meu corpo, vou cuidar da minha mente. Eu não quero me afastar desse estilo de vida. Ele está dizendo isto. Meus irmãos, por isso Paulo mesmo nos orienta: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias eles são maus e muito passageiros. Por último, você precisa estabelecer uma rotina de vida. Lembre-se, você é um atleta, aqui a linguagem é de atleta. Então eu vou perguntar a um atleta: Gui, vem cá, por favor. Não estava combinado. Não estava combinado. Eu sei que você tem medalhas, você está bem sucedido na sua área, você está crescendo a cada dia, o que é bom para quem joga basquete, né? Muito bom, tá certo. Tem alguém de olho em você já? Acho que tem, né? Talvez. Talvez, né? Tímido, obrigado por você ter vindo. Muito bem, quando você treina individualmente, treina? Treino. Mas você sabe que é preciso coletivo. Sim. Você é mais um no coletivo. Sim. Né? Então, o importante é você individualmente e a equipe. Sim. Amém.
né? O que mais? Você cuida da sua alimentação? Sim. Você cuida quanto você dorme ou quanto você deixa de dormir? Aí. Pegou. Então agora eu vou fazer as perguntas. Vamos lá. Preciso melhorar isso aí. Isso aí, então você é atleta, então você tem que aqui, né? Isso. Como é que você se trabalha? Como é que é isso mentalmente para você? Eu sou um atleta, eu levanto todo dia, sei que vou fazer, eu sei tudo. Como é que é? Tem que estudar matemática, biologia, língua portuguesa, que mais? Correr muito para academia, A academia eu não faço, não. Ainda não? Não. Ainda não, tá certo. Estou vendo que ainda não, mas você tá bonito. Tá bonito, vai chegar lá. Vai chegar lá. E como é que foi o campeonato? Foi bem, graças a Deus. Mas foi bem porque você fez alguma coisa. Sim. Com a sua equipe, né? A gente ganhou. Teve que subjugar o teu corpo muitas vezes. Muito. Né? Às vezes não queria ir. Vou ficar dormindo. Não, estou com muito sono. Estou com sono. Não, tem que levantar? Tem que fazer, porque você quer participar desse campeonato. Você quer fazer parte. Você quer chegar lá junto com a equipe. É isso? É isso que Paulo está dizendo. Tá bom? Deus abençoe. Vou fazer de tudo para chegar lá. Tá bom? Deus abençoe você e a sua equipe. E assim, meus irmãos, é desta forma. Portanto, queridos e queridas, Paulo está dizendo aqui, concluo, que foi bom para mim, porque agora eu estou num momento em que eu preciso me disciplinar. Por isso que essa mensagem fez muito sentido para mim. Eu entendi que Paulo quis dizer aqui que a disciplina de um servo de Deus não é algo opcional. Não é algo opcional. É um estilo de vida. Você quer participar do Evangelho? Você quer chegar lá? Então a disciplina não é opcional. É necessário treinar. É necessário subjugar o corpo. É necessário renovar todos os dias a sua mente, a nossa mente, revermos as metas, os objetivos. É preciso cuidar da alimentação, é cuidar sono, é cuidar tudo, é remir bem o tempo. Portanto, vida cristã não é de qualquer jeito. Ao mesmo tempo que nós aprendemos aqui no contexto das Escrituras, ao mesmo tempo que é individual como atleta, é coletivo. Alguém disse, eu já li, agora desculpa, eu lembrei agora, eu deveria ter buscado a fonte, mas eu procurarei a fonte e coloco no grupo. Alguém disse o seguinte: com um bom jogador se ganha uma partida, mas com uma equipe se ganha um campeonato. Eu estou aprendendo que eu preciso aprender a executar bem o meu instrumento, mas para colocar este instrumento bem executado, a fazer parte de uma equipe, onde eu aprenderei a me ouvir e aprenderei a ouvir os outros e, de acordo a pauta e o maestro, me conduzir. Eu aprendi isso. Não existe músico, a não ser que ele faça carreira solo. É possível, mas desde que ele toque com um conjunto de pessoas, um conjunto de orquestra. Por isso que a comunhão cristã, diz o apóstolo Paulo, é como uma sinfonia, todos juntos. E é por isso, irmãos, que nesta plataforma nós corremos juntos, individual e juntos como igreja de Jesus Cristo. Um dependendo do outro, um estimulando o outro, um dando apoio para o outro. Amém? Eu espero que esta meditação tenha te abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Lembrando, eu quero participar do que Deus está fazendo. Eu quero participar do que Deus está fazendo através do Evangelho. Eu quero participar deste Evangelho, do que Deus faz através deste Evangelho. Que Deus te abençoe, querido, querida. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que eu precisava desta mensagem, e porque estou vivendo um tempo na minha vida em que eu necessito de muita disciplina para dar conta do pastorado, sobretudo da minha família, do pastorado,
dos estudos, de outras formações, como de aprender um instrumento para executá-lo junto de meus irmãos, mas sobretudo a carreira do Evangelho de Jesus Cristo juntamente com os meus irmãos. E não perder tempo, ter objetivo, metas, cuidados, deixar que o Senhor renove a mente, a estrutura de pensamento, porque tudo é possível naquele que nos fortalece. Trouxe a mensagem, Senhor, e eu espero que ela caia em boa terra, que ela edifique, para juntos continuarmos firmes nessa jornada que Deus tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos neste momento. Amém.